No dia 25 de setembro de 2025, a emissora CBS 6 de Albany, no estado de Nova York, recebeu um e-mail bastante estranho acompanhado de um documento de 2 páginas. O texto apresentava um discurso difícil de compreender, com referências a Arnold Schwarzenegger, leis antigas de séculos atrás e até uma proposta para criar um conselho de administradores com imunidade contra processos. Mas o que realmente chamou a atenção da equipe não foi o conteúdo do documento. O que fez aquele e-mail se destacar entre as centenas de mensagens recebidas diariamente pela emissora foi a identidade de seu autor. Tratava-se de Lawrence Krauss, de 53 anos, que também havia enviado uma selfie junto com o documento. Naquele momento, Lawrence estava sendo investigado por um caso envolvendo o desaparecimento e a morte de seus próprios pais, ocorrido cerca de 8 anos antes. Tudo começou em agosto de 2017. Seu pai, de 86 anos, e sua mãe, de 83, viviam em uma residência localizada em Crestwood Court, em Albany, Nova York. Até que, repentinamente, os dois deixaram de ser vistos. Nenhum dos vizinhos se lembrava de ter visto o casal deixando a residência e ninguém parecia saber exatamente o que havia acontecido. A casa permaneceu praticamente vazia durante os anos seguintes. Lawrence aparecia ocasionalmente para recolher correspondências, cuidar do gramado e retirar a neve. Quando os vizinhos perguntavam sobre seus pais, ele dizia que os dois haviam retornado para a Alemanha e que não pretendiam voltar. Como ninguém tinha motivos para desconfiar daquela explicação, o assunto acabou não despertando maiores suspeitas. Em 2020, um parente distante chegou a solicitar uma verificação de bem-estar do casal. Quando as autoridades foram até o local, porém, os vizinhos repetiram a mesma versão apresentada por Lawrence. Sem nenhuma evidência aparente de que algo estivesse errado, a situação não avançou naquele momento. Foi somente em meados de 2025 que as autoridades de Albany encontraram indícios de que havia algo incomum acontecendo envolvendo a família Krauss. Os pagamentos da Previdência Social destinados aos pais de Lawrence continuavam sendo recebidos, apesar de nenhum dos dois ser visto havia vários anos. Diante disso, uma investigação formal foi iniciada. Depois de meses analisando o caso, no dia 23 de setembro, as autoridades cumpriram um mandado de busca na antiga residência do casal. Durante as 48 horas seguintes, investigadores recolheram milhares de documentos financeiros e outros materiais considerados relevantes para a investigação. Mas foi durante as buscas na propriedade que surgiu a descoberta que mudaria completamente o rumo do caso. As autoridades localizaram os restos mortais dos pais de Lawrence no quintal da residência. A partir daquele momento, Lawrence sabia que provavelmente se tornaria o principal foco da investigação. Mesmo assim, em vez de procurar as autoridades ou simplesmente desaparecer, ele tomou uma decisão bastante incomum. Enviou aquele estranho documento para uma emissora de televisão local e ainda forneceu suas próprias informações de contato. Um dos diretores da CBS 6 já conhecia o caso envolvendo a família Krauss e percebeu que havia ali a possibilidade de conseguir uma entrevista diretamente com Lawrence. A emissora entrou em contato com ele por telefone. Lawrence respondeu dizendo que aceitaria participar de uma entrevista ao vivo, mas estabeleceu uma condição. A CBS 6 teria que publicar seu documento na internet para que qualquer pessoa pudesse lê-lo. A emissora concordou. Menos de uma hora depois, Lawrence estava diante de um repórter participando de uma entrevista ao vivo. No início, ele parecia hesitante ao falar sobre o assunto, mas, conforme as perguntas avançavam, Lawrence acabou fazendo uma revelação surpreendente. Durante a própria entrevista, ele admitiu sua responsabilidade pelo que havia acontecido com seus pais. I want to hear from you. Yeah. What did you do to your parents? I buried them in their property. You buried them in the backyard of that house in Albany. Right. When it actually happened, when your parents died, did they know it was happening to them? Oh, yeah. And they knew it was at your hand? Well, yes, no one else's. Right. So they realized what you were doing to them as it happened. Yes. They knew that this was it for them, that they were perishing at your hand. Yes. And it was so quick. How did you do it?
Yeah, I can't talk about that. Well, you've just told us that Right. it was at your hand. Right. Were there drugs involved? No, Was no. there a suffocation? You suffocated them? You suffocated your parents? Yeah. O aspecto mais inquietante daquela declaração não foi apenas a admissão de Lawrence, mas principalmente a maneira como ele tentou explicar suas próprias ações. Segundo sua versão, seus pais estariam sofrendo devido à idade avançada, e ele acreditava ter agido pensando no bem-estar deles. No entanto, os relatos dos vizinhos apresentavam uma realidade bastante diferente. Embora fossem idosos, eles não eram descritos como pessoas gravemente doentes ou completamente dependentes de cuidados. O casal ainda mantinha atividades comuns no dia a dia. Eles cuidavam do jardim, compartilhavam folhas de hortelã com crianças da vizinhança e costumavam ouvir música polonesa. Esses relatos contrastavam diretamente com a maneira como Lawrence descreveu a situação durante a entrevista. Por isso, uma questão permaneceu sem resposta. Não estava claro se Lawrence realmente acreditava na justificativa que apresentava ou se aquela entrevista era uma tentativa de construir uma determinada imagem diante do público antes que as autoridades tomassem alguma medida contra ele. De qualquer maneira, naquele momento, a investigação já havia avançado consideravelmente. Assim que Lawrence deixou o prédio da emissora, ele foi detido pelas autoridades. Desde então, o caso passou para a esfera judicial, onde Lawrence aguarda julgamento pelas acusações relacionadas à morte de seus pais. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, deixe o like e ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Na noite de 28 de outubro de 2023, a Utilita Arena, em Sheffield, na Inglaterra, estava lotada com mais de 8.000 espectadores. Todos estavam ali para acompanhar a partida de hóquei no gelo entre Nottingham Panthers e Sheffield Steelers. O confronto também estava sendo transmitido ao vivo pela televisão para fãs ao redor do mundo. E até então, tudo acontecia normalmente. O primeiro período terminou sem nenhuma das equipes marcar. Cerca de 35 minutos depois, o Sheffield Steelers estava vencendo por 4-2. Os Panthers precisavam reagir rapidamente se ainda quisessem buscar o empate. Foi então que um de seus jogadores mais conhecidos, Adam Johnson, conseguiu o controle do disco e avançou em direção à zona defensiva dos Steelers. Mas antes que pudesse chegar ao gol, a partida seria interrompida por um dos episódios mais trágicos da história do hóquei no gelo. Enquanto Adam avançava, outro jogador de sua equipe acabou se chocando com Matt Petgrave, dos Steelers. Com o impacto, Matt perdeu o equilíbrio e sua perna se levantou do gelo. Durante o movimento, a lâmina de seu patim atingiu acidentalmente a região do pescoço de Adam. Para quem não conhece o esporte, as lâminas utilizadas nos patins profissionais de hóquei são extremamente afiadas. Adam ficou gravemente ferido e a partida foi imediatamente interrompida. A equipe médica da arena correu para prestar os primeiros socorros enquanto milhares de pessoas acompanhavam a situação, tanto das arquibancadas quanto pela transmissão ao vivo. Os profissionais tentaram estabilizá-lo ainda no local, mas a gravidade do ferimento exigia atendimento hospitalar urgente. Adam foi então levado às pressas para um hospital próximo. Infelizmente, apesar dos esforços da equipe médica e de ter sido encaminhado rapidamente para uma cirurgia, ele não resistiu e faleceu algumas horas depois. Após o ocorrido, Matt foi detido enquanto as autoridades investigavam as circunstâncias do incidente e tentavam determinar se havia ocorrido alguma ação intencional. No entanto, depois de analisar o caso, os investigadores não encontraram evidências de que a morte de Adam tivesse sido provocada deliberadamente. O episódio acabou sendo considerado um trágico acidente. Uma das principais consequências desse caso foi uma mudança importante nas medidas de segurança adotadas no esporte. A Associação Inglesa de Hóquei no Gelo tornou obrigatório o uso de protetores de pescoço para os jogadores. Esse tipo de equipamento poderia ter reduzido significativamente o risco de uma tragédia como aquela. Na época do acidente, porém, o uso dessa proteção era apenas recomendado. As cataratas do Niágara são consideradas uma das maravilhas naturais mais impressionantes do mundo. Mas apesar de toda a beleza que existe na superfície,
As águas ao redor das cataratas também carregam uma história sombria, marcada por inúmeras pessoas que perderam a vida devido à força das correntezas. Um desses episódios acabou sendo registrado ao vivo pela televisão no dia 30 de maio de 1985. Naquele momento, o repórter Phil Kavitz apresentava um segmento sobre o mercado imobiliário, tendo as cataratas do Niágara como cenário ao fundo. Até que algo inesperado apareceu atrás dele. Enquanto Phil continuava sua apresentação, a câmera registrou um homem sendo levado pela forte correnteza. Em questão de segundos, a água o arrastou em direção à borda. Sem conseguir escapar da força da corrente, ele acabou passando pela queda de aproximadamente 52 metros. Embora algumas poucas pessoas tenham conseguido sobreviver a quedas nas cataratas do Niágara, infelizmente aquele homem não teve a mesma sorte. As condições extremamente difíceis na região abaixo das cataratas também complicaram o trabalho das equipes responsáveis por localizá-lo. Depois que seu corpo foi recuperado, os investigadores identificaram o homem como Robert Arens, de 56 anos, e concluíram que sua entrada nas águas havia sido intencional. Mas Robert representa apenas uma pequena parte da história trágica daquele lugar. Segundo o relato, aproximadamente 5.000 corpos foram recuperados na região ao pé das cataratas ao longo dos últimos 175 anos. Muitas dessas mortes teriam sido intencionais, enquanto diversas outras aconteceram de maneira acidental. O problema é que sobreviver a uma queda nas cataratas do Niágara é extremamente difícil. Ao cair na água, a baixa temperatura pode tornar a respiração muito mais complicada, dificultando ainda mais qualquer tentativa de retornar à superfície. Além disso, próximo à borda das cataratas, a água pode atingir velocidades superiores a 95 km por hora. Isso torna uma situação que já seria extremamente perigosa ainda mais difícil de superar. E, além da força da correnteza e da baixa temperatura da água, existe outro grande perigo. As formações rochosas irregulares localizadas na base das cataratas tornam as chances de sobrevivência ainda menores. Por volta das 9h30 da noite do dia 28 de maio de 1982, telespectadores de Phoenix, no Arizona, tiveram sua programação normal interrompida por uma transmissão inesperada da emissora Cool. Us to relay to you. Mr. Gwynn, is it all right for our guest to leave the studio now? All right, you may leave now. Na tela estava Bill Close, um experiente diretor de jornalismo sentado ao lado de um homem a quem ele se referia apenas como Sr. Gwynn. Diante das câmeras, Bill começou a ler em voz alta um texto escrito à mão. This is the script that Mr. Gwynn gave me, and I'm going to read it verbatim, and anytime you wish to interrupt me... O conteúdo era extremamente confuso. O texto passava de cantores de música country para profecias religiosas, uma possível guerra civil e até previsões sobre uma futura guerra mundial. Para quem assistia de casa, aquela transmissão já parecia estranha por si só. Mas havia algo acontecendo fora do alcance das câmeras que tornava toda aquela situação muito mais preocupante. Debaixo da mesa, um revólver calibre .38 estava apontado diretamente para Bill. O homem sentado ao seu lado era Joseph Billy Gwynn, de 28 anos. Cerca de 4h30 antes daquela transmissão, Joseph havia entrado à força no prédio da Cool, carregando o revólver e um pequeno monitor portátil de televisão. A primeira pessoa que encontrou foi a assistente de produção Nancy Petranca. Depois de confrontá-la, Joseph passou por ela e avançou para o interior da emissora. Foi então que outro funcionário chamado Louis Villa tentou impedir sua passagem. Joseph o atingiu na cabeça com a arma, imobilizou Louis pelo pescoço e o levou até o estúdio onde Bill e outros 2 funcionários se preparavam para entrar ao vivo com o telejornal da noite. Agora, com 4 funcionários sob seu controle, Joseph disparou uma vez contra o teto para mostrar que a arma era verdadeira. Quando Bill perguntou o que ele queria, porém, a resposta de Joseph acabou levantando ainda mais perguntas. A essa altura, as pessoas dentro da emissora já haviam percebido que estavam diante de alguém que parecia estar perdendo cada vez mais a noção da realidade.
Durante as horas seguintes, Bill manteve contato por telefone com os negociadores da polícia, transmitindo cuidadosamente as exigências de Joseph. Ele queria aparecer na televisão e ter sua declaração lida ao vivo. O problema era que, sempre que Bill conversava com a polícia, precisava voltar até Joseph e tranquilizá-lo antes que ele começasse a acreditar que estava sendo enrolado ou simplesmente ignorado. Conforme as horas passavam, Joseph ficava cada vez mais convencido de que a emissora não pretendia transmitir sua mensagem. E quanto mais esperava, mais desesperado se tornava. Com Joseph cada vez mais instável e ainda mantendo Louis sob ameaça, a polícia finalmente concordou em permitir que ele aparecesse ao vivo ao lado de Bill. A transmissão começou por volta das 9:30 da noite. My name is Joe Gwynn. I am a watchman. Read the 33rd chapter of Ezekiel. This is about the story of the 10 prophets. Durante os 21 minutos seguintes, Bill leu ao vivo para os moradores de Phoenix as 11 páginas da declaração de Joseph. O conteúdo era tão confuso que, em vários momentos, era difícil entender exatamente o que ele estava tentando transmitir. The 10 prophets are Johnny Cash, Ronnie Millsap, Eddie Rabbitt, Barbara Mondrell, Joe Gwynn, the traitor. The Arizona Republic and Phoenix Gazette can verify this story. 16 years ago in September, about the 25th of 1966, all of these people's names above meet at the same time, including me. I was almost 13 years old. We all meet and we're together at the same hour. Mysteriously, I was the only one who knew what it was about. The others didn't. I did. Quanto mais Bill avançava na leitura, mais difícil se tornava acompanhar o raciocínio. O texto começava a misturar profecias bíblicas com declarações islamofóbicas e ideias desconexas. Then the angel shows me a book about me and the life I was supposed to live. The angel told me the story about the 10 prophets. Then he told me I was a watchman, Ezekiel chapter 33. The angel told me I would meet all these people, the 10 prophets, the country singers. This is these people's part they have in this. Back to the beginning. Islam used sociology on our people. Islam is using this sociology on children. They used it on my generation to start the hippie movement and drugs, and on today's generation to turn them into punks and punk rockers by hypnotism. Conforme a declaração continuava, as previsões de Joseph ficavam ainda mais estranhas. Ele falava sobre uma futura guerra civil nos Estados Unidos e também sobre uma terceira guerra mundial que, segundo acreditava, aconteceria nos anos seguintes. Islam is going to blow these cities up with atomic bombs. These 5 cities are Cyclops in Pennsylvania, Ominix in Arkansas, Yosemite in Nebraska, Isolox or Itchabad in Idaho, and Snix in New Mexico. All these cities will be isolated. After this happens, there will be civil war in America. The United States will be divided up into 4 countries. World War III will start in the fall of 1988. Edward Kennedy will lead the United States in World War III. He will be the next president and be elected 2 terms. The angel said we could unite and fight these Muslims there, Islam and their allies. Mas talvez o sinal mais evidente do estado em que Joseph se encontrava estivesse no pequeno monitor de televisão que ele havia levado para a emissora. Durante toda a transmissão, Joseph verificava constantemente a tela para confirmar que sua mensagem realmente estava sendo exibida. Era como se ele precisasse enxergar a transmissão acontecendo diante dos próprios olhos para acreditar que a emissora estava cumprindo o acordo. Quando Bill finalmente terminou de ler a última página, algo inesperado aconteceu. Joseph entregou calmamente o revólver para Bill e se rendeu sem oferecer resistência. I got a sweaty palm. I want to shake hands with you. You really do, huh? You bet. I told you I was playing this fair. Did you think you didn't trust me all this time? Oh, hell, it's all right. Leave him alone. It's okay. Put down the guns. I have the gun. Back off with the guns. Naquele momento, todos dentro do estúdio já haviam passado quase 5 horas presos em uma situação extremamente tensa, que poderia ter tomado outro rumo caso Joseph deixasse de acreditar que Bill estava colaborando com ele.
Posteriormente, Joseph foi acusado de 4 crimes relacionados à manutenção dos funcionários sob ameaça, 3 acusações de agressão agravada e invasão de propriedade em primeiro grau. Após não contestar formalmente as acusações, ele foi considerado legalmente incapaz devido ao seu estado mental e encaminhado ao Hospital Estadual do Arizona. Apesar disso, Joseph foi liberado apenas 6 meses depois. A decisão aconteceu mesmo após promotores e alguns dos psiquiatras envolvidos no caso demonstrarem preocupação sobre sua segurança ao retornar ao convívio público. 2 anos depois da invasão à emissora, comportamentos semelhantes voltaram a aparecer. Joseph foi preso em uma loja de conveniência de Phoenix depois de agredir e ameaçar 2 funcionários enquanto gritava que Johnny Cash iria matar sua família. Dessa vez, a prisão também representou uma violação das condições impostas após o caso original. Joseph foi enviado para a prisão e só seria libertado em 2005, mais de 2 décadas depois de ter entrado armado naquela redação. No dia 27 de julho de 2007, helicópteros de emissoras de televisão sobrevoavam Phoenix, no Arizona, acompanhando ao vivo uma perseguição policial pelas ruas da cidade. Tudo havia começado cerca de 22 minutos antes, quando policiais identificaram e abordaram uma caminhonete com carroceria aberta que havia sido roubada. Na tentativa de evitar a prisão, o motorista Christopher J. Jones, de 23 anos, deu marcha a ré contra a viatura policial e fugiu. We'll see what happens here. He has stopped. This may be the end of this thing. Well, he's taking off he's out. running. Okay, now it's a foot chase. Okay, now he's jumped into Now he's in another vehicle. Okay. All right, they're doors closing open, in. please. Looks Okay. like they've. Oh, geez. We're going to pull out. We don't know what has just happened right there. It looks like the police have closed in on him. We don't know what exactly has transpired between the police. De repente, a transmissão de 2 dos helicópteros foi interrompida. As 2 aeronaves haviam colidido no ar e caído em direção ao solo. Um dos helicópteros pertencia à KNXV, uma emissora afiliada à ABC. A bordo estavam o piloto Craig Smith e o cinegrafista Rick Krolak. O outro helicóptero trabalhava para a KTVK, uma emissora independente de Phoenix, e transportava o piloto Scott Bowerbank e o fotógrafo Jim Cox. Infelizmente, nenhum dos 4 ocupantes sobreviveu ao acidente. Os demais jornalistas que acompanhavam a perseguição ficaram completamente atônitos, tentando entender o que havia acabado de acontecer diante deles. Oh, Jesus! Oh, my gosh! Oh, Phoenix Tower, Skyblock 10 just had a mid-air collision over here at the park. 2 helicopters down. Oh, my God! Por sorte, os helicópteros caíram em uma área vazia de um parque, evitando que outras pessoas fossem atingidas. Posteriormente, uma investigação conduzida pelo Conselho Nacional de Segurança nos Transportes dos Estados Unidos concluiu que o acidente aconteceu porque os 2 pilotos não conseguiram perceber e evitar a aproximação entre as aeronaves. Mas isso levantou uma questão importante. Como 2 pilotos experientes poderiam cometer um erro tão crítico? A resposta está, em grande parte, na maneira como os helicópteros de emissoras de televisão operavam naquela época. Quando várias aeronaves voam muito próximas umas das outras, os sistemas tradicionais de controle de tráfego aéreo não são tão úteis para coordenar cada movimento. Por isso, os pilotos operavam seguindo regras de voo visual. Na prática, isso significava que eles próprios precisavam observar constantemente tudo ao redor e manter uma distância segura das outras aeronaves. Para pilotos experientes como Craig e Scott, isso normalmente não deveria representar um grande problema. A dificuldade estava no fato de que os 2 não estavam apenas pilotando, ao mesmo tempo precisavam acompanhar diferentes canais de comunicação, conversando com outros helicópteros, com o controle de tráfego aéreo e com suas respectivas emissoras. Além disso, eles também faziam a cobertura ao vivo da perseguição que acontecia nas ruas abaixo. Em meio a tantas tarefas simultâneas, por alguns segundos um dos pilotos perdeu a percepção do que acontecia ao seu redor. Infelizmente, esse curto intervalo foi suficiente para que os 2 helicópteros se aproximassem demais e colidissem no ar. Apesar da tragédia,
o acidente provocou mudanças importantes nos procedimentos de segurança utilizados pelas emissoras. Entre as medidas adotadas posteriormente estavam o compartilhamento das imagens produzidas por um único helicóptero entre diferentes canais e a realização de parte da cobertura jornalística diretamente dos estúdios em terra. Mudanças criadas para reduzir os riscos desse tipo de operação e evitar que uma tragédia semelhante voltasse a acontecer. Obrigado por assistir até o final, veja os últimos vídeos postados no canal e até o próximo vídeo.